Sejam bem-vindos ao canal Pastor Elton Lopes. Estamos prosseguindo com aquele estudo dentro da Epístola de Tiago. Que Deus abençoe você poderosamente. Se inscreve no canal. Em nome do Senhor Jesus, deixa aquele like, aquela curtida abençoada. Compartilha essa mensagem com mais pessoas. E fica aí, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Shalom, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história. Em nome do Senhor Jesus, estamos dando prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor, aqui na carta de Tiago, um estudo glorioso, uma mensagem gloriosa contida neste livro sagrado. E hoje nós vamos falar sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la, que está em Tiago capítulo 3, dos versículos do 1 ao 12, no nome do Senhor Jesus. E hoje aqui, tá aqui comigo acompanhando aqui, tá aqui a pastora Vanessa, a missionária Ângela, a Malenita, as servos de Deus nessa manhã de oração. E que Deus abençoe você que está aqui conosco, aqui participando desse estudo da palavra do Senhor. Tiago capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. E a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Glória a Deus. Meus irmãos, olha só, esse texto é forte, né? Uma mensagem gloriosa, linda da parte do Senhor para as nossas vidas. E olha o que é que a língua é capaz de fazer. O que é que esse membro tão pequeno ele é capaz de realizar na humanidade, na vida das pessoas. E por exemplo, muitas tragédias acontecem mediante a língua, né? Mediante quando uma pessoa não controla a língua, não controla o que ela fala o que vem na ideia, ela fala o que vem na cabeça, e por fim ela acaba armando uma contenda, uma confusão muito grande. E nós temos que ter prudência, ser inteligentes, porque sabemos nós também que muitas guerras nesse mundo aí, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
E tantas outras batalhas que esse mundo já viu, tantas tragédias que esse mundo já viu, elas começaram através de uma língua, através de alguém falar demais, né? É claro que, como Jesus nos ensina e nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de maldade, se o coração está cheio de maus pensamentos, maus desejos, más ideias, então aquilo vai sendo transmitido da boca, a boca para fora da pessoa, e aquilo vai se tornando um grande problema. E aquilo vai acontecendo assim, grandes tempestades e por fim grandes tragédias. Mas todo homem e mulher tem que aprender a refrear sua língua, tem que ser sábio, controlar o que vai falar, pensar bem no que vai dizer, porque depois que as palavras foram ditas, depois que você acabou pronunciando algo, dificilmente você consegue retornar para trás aquilo que você disse. Dificilmente você vai conseguir consertar aquelas palavras ruins que você acabou proferindo. E aquilo, depois de uma vez proferido, acaba destruindo vidas, famílias, casamentos e muitas situações. Quantos casamentos, quantas vidas, quantas famílias já foram destruídas através de más conversações, através de uma pessoa ela não conseguir dominar a sua própria boca, dominar a sua própria língua. Eu conheço pessoas que às vezes falam assim, eu falo o que me vem na cabeça, eu falo o que me der na telha, eu falo o que eu quiser. Só, meus irmãos, que uma hora ou outra, aqueles que falam o que quiser, falam o que pensam, uma hora ou outra vão acabar enfrentando e colhendo para si o resultado das suas más conversações. O resultado por falar demais, o resultado por pronunciar coisas que desagradam o coração de Deus, uma hora ou outra essas pessoas vão acabar enfrentando as consequências das suas más conversas, das suas conversas erradas. A palavra de Deus diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, isso é fato. Muitos de nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? A mulher e o homem que não tropeçam no que fala é um perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Se você consegue, se você aprender a dominar a sua língua, você aprende a dominar também todo o corpo. Se você for capaz de controlar a sua língua naquilo que você ia falar, mas você não vai falar, você aprende a ficar tranquilo, você acaba dominando o próprio corpo. Quantas brigas de casais começam assim, né? Às vezes a mulher vê algo na vida que o homem está fazendo, ou o homem vê algo que a mulher está fazendo de errado ali dentro de casa. Eu falo pequenas coisas, né? Porque às vezes o casal ele começa a brigar por pequenas coisas, pequenos detalhes. E às vezes a pessoa, por falta de sabedoria, ela vai falar algo, ela não sabe como falar, ela acaba falando com uma maneira muito ignorante. E aí aquilo torna-se um grande problema, né? É uma fagulha que acabou sendo jogada ali naquele bosque ali e por fim pegou fogo em tudo. E aí a mulher muitas das vezes, ou o homem também, por falta de vigilância, não sabe como conversar, não sabe como se dirigir ao seu cônjuge e quando pensa que não, aquilo já se instalou, um grande problema, uma grande dificuldade. Uma coisa mínima, quando pensa que não, o casal já está ali 2, 3 dias sem falar um com o outro por causa de uma coisa tola, uma coisa banal, que se com diálogo, com sabedoria, com paciência, teria se resolvido. Mas é importante nós sabermos refrear nossa língua. A maioria das contendas, a maioria das brigas de casais, elas começam por aí, por não aprender a dominar a língua e saber usar as palavras certas para falar com o próximo. Irmãos, isso é em qualquer situação da nossa vida. Se você não souber usar as palavras certas, se você falar o que vem na tua cabeça, se você falar o que vem na tua ideia, você acaba só se metendo em confusão, você só acaba se metendo em problema. Mas quando você aprende a dominar-se, quando você aprende a usar as palavras certas, com sabedoria de Deus, você vai se dirigir a alguém
tudo se torna mais fácil. É mais fácil você chegar no teu empregador e pedir para ele um aumento salarial se você chegar e saber dirigir as suas palavras e falar com sabedoria. É mais fácil você conversar com um filho seu, uma filha sua, corrigir, exortar, falar o que precisa ser falado com sabedoria, com amor, com inteligência, do que de uma forma truculenta ou violentamente você acaba não resolvendo nada. Da mesma maneira é a vida de um casal. Tudo que for bem conversado, com sabedoria, controlando a sua língua, controlando as suas palavras, a maneira que você se expressa, tudo fica mais fácil. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que aprender a conversar com as pessoas, nós temos que aprender a nos dirigir às pessoas, como diz as Sagradas Escrituras, como o apóstolo Paulo também nos ensina, que nós temos que considerar uns aos outros como superiores a nós mesmos. Quando nós aprendemos a fazer desse jeito, a dominar a nossa língua, dominar a nossa maneira de falar, meus irmãos, tudo se torna muito mais tranquilo. Você evita confusões, você evita problemas, você evita muita coisa ruim na sua vida. O dominar a língua evita muita chateação, evita muito problema, pois é o que nós temos que fazer. Olha o que diz: pois todas as espécies de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O homem consegue dominar os animais, o homem consegue dominar o animal mais difícil que seja, ele consegue. E a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha que situação, né? Você olha para uma cobra, por exemplo, uma cobra que tem uma pessoa é mortal, e aí você fica com medo daquela cobra. Mas eu vou te dizer uma coisa, o veneno que sai da língua do ser humano é pior do que um veneno de cobra. E nós temos que estar, assim, com sabedoria de Deus, na direção do Espírito Santo, para que nós não sejamos também, não tenhamos na nossa boca, na nossa língua, esse veneno de cobra, para não matar e não causar um problema, uma confusão muito grande na vida das pessoas. Nós temos que aprender a nos dominar. Temos que aprender a entender que, como diz as Sagradas Escrituras, né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Né? Claro que não. A figueira produz figo. E a azeitona, ela é produzida aonde? Ela é produzida por um pé de oliva, né? O pé de oliva, a oliveira é que produz a azeitona. Aí eu digo para você uma coisa, como está escrito na palavra do Senhor. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu e você somos chamados por Deus a dar e oferecer os melhores frutos, que de mim, de você saia, que nós sejamos uma fonte, essa é a palavra certa, uma fonte de água doce, que nós aprendamos a jorrar só um tipo de água, e não vários tipos de água, água doce, água salgada, água amarga. Nós temos que aprender, como servos de Deus, como instruídos e cheios do Espírito Santo, nós temos que aprender, no nome do Senhor Jesus, a jorrar de nós mesmos água boa, coisas boas que purifiquem e alimentem e mate a sede das pessoas ao nosso redor. Que você seja um instrumento de Deus, um vaso escolhido pelo Senhor, que você aprenda a refrear a sua língua e que de dentro de você só saia coisas lindas e gloriosas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que a sua vida seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fica com esse estudo, fica com essa mensagem, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.